tem reforço chegando no Flamengo. O Flamengo não para de se reforçar, né? Pois é, ontem o goleiro Andriu, de 24 anos, foi apresentado oficialmente. Ele veio do Gil Vicente, de Portugal, com contrato até o final de 2029. Mas o Andriu ainda não está regularizado para estrear no Campeonato Carioca. A documentação dele chegou hoje e, como é feriado aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo não vai ter tempo de inscrevê-lo. Então, amanhã ele não pode jogar ainda. Na apresentação dele, ele falou um pouquinho sobre o sonho da família em ver ele jogando no Flamengo. Vamos ouvi-lo. Porque eu represento não só apenas o meu sonho, mas o sonho da minha família. Ontem eu tive no Pilar, né, do Curica X, onde eu... Hoje a gente pode ter avanço. O próximo passo é mandar uma proposta oficial para o West Ham. Mas para o Flamengo fazer isso, precisa ter uma reunião entre o diretor de futebol José Boto e o presidente BAP. Isso pode acontecer ainda hoje e mais tardar amanhã. O Flamengo deve enviar então essa proposta, que deve girar em torno de 40 milhões de euros ou 45 milhões de euros. A gente vai ficar de olho, Escobar. Paquetá encaixa nesse time do Flamengo bonito. Se vier, o Flamengo fica muito forte mesmo. Mas a diretoria entende que, por conta da situação da tabela e de uma possível disputa de um quadrangular contra o rebaixamento, com mais 2 datas num calendário que já é apertado, essa situação toda se sobrepõe ao planejamento inicial da comissão técnica. Por isso, alguns jogadores do profissional podem reforçar o Flamengo amanhã. Quais jogadores e quantos jogadores a gente só vai saber mais tarde. Existe uma dúvida também para saber se o técnico Bruno Pivetti, do Sub-20, vai continuar no comando da equipe ou se o Felipe Luiz já vai estar à beira do gramado amanhã. A gente vai esperar essa reunião e também a definição para saber quem estará aqui amanhã, tanto de técnico, comissão técnica, quanto de jogadores. Hoje, todos os jogadores vão treinar na parte da tarde, no Ninho do Urubu. Agora, quem pode estar aqui é o goleiro Andriu. Ele foi apresentado ontem oficialmente no Flamengo, é o segundo reforço da temporada, depois do Vitão. Do outro lado, o Vasco, já desde o início do Campeonato Carioca, está usando os principais jogadores. Na primeira rodada, contra o Maricá, o Diniz já colocou os titulares para jogar. Na segunda rodada, ele descansou os jogadores. Então agora, para essa partida contra o Flamengo, esses jogadores titulares estão com frescor e vão estar aqui amanhã. A dúvida é se o Ryan vai estar. Só o Flamengo jogou 3 partidas, a Fla Kids, Vene encheu a bola da garotada, 3 jogos, não venceu nenhum. Vene Casagrande, podia mais esses garotos, né? E aí, Vene? Não, tá começando a ficar esquisita a situação no Campeonato Carioca, tá batendo desespero. Voltem os titulares. Não, tem que voltar. Calma aí, que a gente vai chegar nesse assunto ainda. Brincadeiras à parte. Vamos lá, falando sério agora. Falando sério agora, eu concordo com você que o desempenho da garotada poderia ser melhor, sim. Mas antes da gente fazer qualquer análise ou mesmo qualquer crítica, é dever nosso pontuar coisas importantes no contexto do Flamengo desse Sub-20. Vamos lá, estamos falando de um elenco que tem média de idade de 18 anos. Inclusive, 2 jogadores têm apenas 16 anos que estão disputando o início do Campeonato Carioca. Estamos falando de um elenco Sub-20 que não teve pré-temporada ideal para essa competição. Estamos falando de um elenco Sub-20 que não tem reforço de nenhum jogador do time profissional, tal como teve em anos anteriores, quando o Flamengo iniciou o Campeonato Carioca, também com a garotada. Estamos falando de um elenco Sub-20 que está passando por uma reformulação e o atual treinador Bruno Pivetti não teve tempo hábil para poder se preparar da melhor maneira possível. Dito isso, entendo a preocupação, entendo as críticas e eu mesmo critico aqui o desempenho dos jogadores e do treinador nas partidas, mas não acho nem um pouco justo você classificar ou até mesmo dizer que os jogadores não servem ou que o treinador não serve por conta do início do Campeonato Carioca. Então acho muito importante nós, jornalistas, que a gente acaba, querendo ou não, botando opinião na cabeça de muita gente, a gente tomar cuidado com isso, porque você, ao criticar, você pode, entre aspas, queimar um jogador que no futuro pode ser importante em determinado momento. Né? É totalmente injusto você dizer se o garoto presta ou não, se o garoto presta ou não por conta desses 3 jogos no Campeonato Carioca. É totalmente injusto você dizer se o Bruno Pivetti é um bom treinador ou não para o Sub-20 por conta do início do Campeonato Carioca. Engraçado, quando ele foi campeão mundial Sub-20 em cima do Barcelona, da maneira que foi dentro do Maracanã, era o melhor treinador do mundo. Esse time que foi campeão mundial Sub-20 era o melhor time do mundo. Tinham várias joias e por causa de 3 jogos no início do Campeonato Carioca, lembrando, não podemos tirar o mérito dos adversários. O Volta Redonda é uma boa equipe, embora tenha sido rebaixado para a Série C, mas vem se preparando há meses para o início dessa competição. A Portuguesa vem se preparando há meses e estamos falando de elenco
profissional. É totalmente diferente de um jogador de 16, 17 e até mesmo 18 anos, que, repito, é a média de idade desse elenco. Então, brincadeiras à parte, tome cuidado ao criticar, porque você pode queimar um jogador que é e tem potencial em um futuro breve para o Flamengo. Em cima disso, Flavinho, não acho que tem que mudar planejamento por conta do desempenho da garotada. Se voltasse atrás, esquece. E estou falando isso hoje, segunda-feira. Quarta-feira tem um clássico contra o Vasco. Independentemente do resultado, o Vasco pode golear por 10-0. Seguiria com o Sub-20? A minha opinião não vai mudar. Você não pode mudar planejamento. Flavinho, eu vou te responder essa pergunta te fazendo uma pergunta. O SBT nos dá a liberdade de trabalhar em outros lugares. Supondo que você aceitasse trabalhar em mais 3, 4 lugares, você acha que o seu desempenho aqui no SBT seria o mesmo? Não tem como. Seja bem sincero. Claro que não. Então você, torcedor rubro-negro, que está aí pensando em ganhar Recopa, Supercopa, começar bem o Campeonato Brasileiro, começar bem a Libertadores, você quer que o Flamengo também seja um sucesso no Campeonato Carioca? É extremamente justo. A vida é feita de prioridade e o Campeonato Carioca hoje para o Flamengo é um torneio de pré-temporada. E o Flamengo não está desvalorizando o estadual, é porque o Flamengo é forçado a tratar o estadual dessa maneira por conta do calendário brasileiro. Então a culpa não é do Flamengo. A culpa é do calendário brasileiro, mas isso aí é uma outra discussão. Então o Flamengo está certo em tratar o Campeonato Carioca da maneira que tem que ser tratado. A grande discussão na primeira rodada foi qual aqui, Lucas? Ai meu Deus, é estranho o Fernando Diniz colocar o time principal. Estranho vai ser o Vasco colocar o time principal também nessa quarta-feira. O estranho é isso. O estranho não é o Flamengo colocar o time sub-20 ou até mesmo um time alternativo, chamar 3, 4 jogadores do time profissional para serem relacionados. Então o Flamengo está certo. Acho totalmente errado mudar planejamento por conta de desempenho do time sub-20, por conta de reclamação de torcida, por conta de medo de levar uma goleada do Vasco da Gama. Ou você tem planejamento e convicção no seu planejamento, ou você toma suas decisões baseado no que a torcida pensa em rede social. Então, o meu pensamento é esse. Independentemente do que acontecer na quarta, na quinta-feira, o meu pensamento será o mesmo. O foco do Flamengo é Campeonato Brasileiro, Libertadores, Recopa e Supercopa. Cada um tem aquilo que merece. Ah, mas o Vasco da Gama tem o Campeonato Carioca. Beleza, é porque o Vasco disputa o Campeonato Carioca. O Flamengo hoje trata o Campeonato Carioca como um torneio de pré-temporada. E o torcedor precisa aceitar isso. Isso não é videogame que você vai ter o mesmo desempenho. Gente, olha só, o Flamengo se representou no dia 12, segunda-feira passada. Foram 2 dias de testes físicos, eles nem foram a campo. Eles foram a campo a primeira vez na quarta-feira. Como é que uma semana depois de um longo período de férias, os jogadores vão disputar um clássico? E se disputar esse clássico, é certeza que o Flamengo vai ganhar? As pessoas ainda tratam dessa maneira, como se fosse certeza que fosse ganhar do Vasco da Gama. E se perde para o Vasco com o time principal? E ainda assim com o risco de ter uma lesão grave com o início do Campeonato Brasileiro, que é a principal competição para o Flamengo na temporada. Então o planejamento tem que ser esse. O Campeonato Carioca é a verdade, se tornou torneio de pré-temporada para o Flamengo. Ô Moretti, o Flamengo está numa outra situação hoje dos rivais. A gente falando do Flamengo e do Vasco, comparando o Diniz, o Nenê até critica o Diniz. Aí cada um tem que cuidar da sua casinha, cada um sabe o que é melhor para si. Mas hoje, o Flamengo com o time que tem, que chega como favorito numa Libertadores, chega como favorito no Campeonato Brasileiro, dá para entender abrir mão do Carioca, nem abrir mão do campeonato, mas nessas primeiras rodadas o calendário obriga, o próprio calendário desvaloriza a competição. Diferente num Vasco que não ganha 10, 15 anos e tá louco, sedento por um título. Os caras estão ganhando tudo. Pode desprezar a competição. O Vasco não. O Vasco deve ir com tudo para quarta-feira. Deve estar dentro do planejamento do Diniz. Aí é questão de planejamento. O Veni falou para não mudar. E o planejamento do Vasco, quem sabe é o Diniz. Ele já imaginou que estreia com força máxima para segurar no segundo jogo e de novo com força máxima na terceira rodada. Exatamente, assim, Flavinho. Acho que os planejamentos são diferentes, né? Sim. Cada clube tem o seu planejamento. Dito isso, todo respeito do mundo ao Flamengo, todo respeito do mundo ao Vene. Quarta-feira, no Maracanã, o Vasco com o time principal e o Flamengo com esse time, que não está apresentando um bom futebol, a possibilidade é grande do Vasco vencer o jogo. E o torcedor vascaíno ele quer saber da vitória contra o Flamengo, e o torcedor flamenguista ele quer saber de não perder para o Vasco. Independente se é o time sub-20, independente se é o time profissional, Clássico dos Milhões, quarta-feira em campo. Com relação ao Flamengo, eu entendo completamente o posicionamento do Vene, em relação a isso de priorizar outras competições a não o Campeonato Carioca. A grande questão é, não dá para criticar a molecada, isso é um fato.
jogadores jovens, imaturos, a média de idade que o Vene falou é 18 anos. Só que, Vene, eu vou trazer para um contraponto aqui. O Flamengo ele perde para a Portuguesa, certo? Empatou, fez o gol no finalzinho. Empata com a Portuguesa, um gol de empate no final. O Botafogo, que está também com os jogadores da base, vence a Portuguesa pelo placar de 1-0. A grande questão não é se é para voltar ao time principal ou não. A minha opinião é, sabendo que são jogadores que nesse momento, né, conquistou o bicampeonato intercontinental no ano passado, eles poderiam entregar mais. Essa é a minha questão. Mas é isso que eu acabei de falar. Entendeu? Eles poderiam entregar mais. Poderia ser melhor, muito melhor. Eu esperava mais. É para determinar que eles não prestam. É mas isso. Poderiam jogar melhor. Esse é o ponto. Porque a gente tem que tomar cuidado nas críticas, porque o torcedor já está tratando como se a base fosse, entre aspas, um lixo, como não serviço. Mas eu estou com você. Eu acho que o desempenho poderia ser melhor. Inclusive do próprio treinador ter um entendimento de jogo. Contra o Volta Redonda, antes da expulsão, e eu acho que a derrota foi muito condicionada por conta da expulsão. Esse aí fazer uma análise é difícil. Ele tentou jogar de uma forma que, assim, não dava para jogar contra o Volta Redonda. O Volta Redonda é uma boa equipe. Arrisco a dizer que das equipes de menor investimento no Campeonato Estadual é o melhor time e que vem se preparando há meses. Já há muito mais tempo no estado é o melhor time entre os pequenos. Então, eu acho que para o Bruno Pivetti, ele poderia ter entendido melhor o cenário. Mas eu tô com você, Lucas. Eu acho que o desempenho poderia ser muito melhor. Eu esperava mais da garotada. Só não acho justo tratar como se jogadores que não valem de nada. Essa é a grande questão e isso aqui não é para você, é para a torcida do Flamengo que está tratando esses garotos como se eles não prestassem para nada. E eles prestam. E posso te falar mais, Vene? Eu acho que se o Flamengo, ele, por exemplo, quarta-feira contra o Vasco no jogo que vai ter nos 2 próximos jogos, se o Flamengo tira a molecada e bota o time principal, o Flamengo dá um recado claro ao seu torcedor que essa molecada não adianta de nada. É isso. Então, no final, no fundo, o retorno do time principal para o Flamengo seria um recado negativo para a torcida com relação a essa garotada. E a gente sabe como é importante para a maturação até desses jovens ter confiança. E uma retirada desses jovens nesse momento vai tirar completamente a confiança deles até um processo de desenvolvimento desses atletas. Então, assim, a torcida, é claro, reclama, mas se é o planejamento do Flamengo, é melhor deixar rolar, né? Porque, querendo ou não, os caras ali parecem que sabem fazer futebol. Mas... E lembrando, assim, faz parte do planejamento se o Flamengo relacionar alguns jogadores. E quando eu falo alguns jogadores, uns 5, por exemplo. Isso faz parte do planejamento. Segundo a apuração do jornalista Miguel Júnior, o Flamengo monitora com atenção o mercado europeu e tem trabalhado de forma reservada para tentar viabilizar a chegada do meia Thiago Almada, atualmente no futebol espanhol. Com menos de um ano atuando na Europa, o jogador, que teve destaque no Botafogo, pode ser negociado já nesta janela de inverno, cenário que desperta o interesse da diretoria rubro-negra. A situação de Almada em seu clube atual é acompanhada de perto pelo Flamengo. Informações da rádio espanhola Cadena Ser indicam que a baixa minutagem do meia sob o comando de Diego Simeone pode abrir espaço para uma possível transferência. Internamente, o clube carioca avalia que o atleta ainda não conseguiu se adaptar totalmente ao futebol europeu e que uma mudança neste momento pode ser positiva para sua evolução profissional. No entendimento do Flamengo, Almada já comprovou sua qualidade no futebol brasileiro, com atuações decisivas, alto nível técnico e grande capacidade de criação ofensiva. Outro ponto considerado favorável é o fato de o jogador já estar acostumado ao futebol sul-americano, o que facilitaria sua adaptação imediata ao elenco. A diretoria vê o meia como uma peça capaz de elevar o patamar técnico do time e aumentar a concorrência no meio-campo. A ideia, nos bastidores, é apresentar um projeto esportivo consistente, deixando claro o papel de protagonismo que Almada poderia exercer. O plano inicial seria oferecer um contrato de 2 anos, com possibilidade de renovação atrelada ao cumprimento de metas. Embora as conversas ainda estejam em fase inicial, o nome de Thiago Almada agrada tanto à comissão técnica quanto à cúpula do futebol. A intenção da diretoria é assinar com Almada até 2030. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Thiago Almada será um grande reforço para o Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.